transformados pela palavra. E o texto principal está no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 18, que diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Foi pela sua própria vontade que Deus nos deu vida nova, por sua soberana vontade, por meio da verdade da palavra. E nos tornamos os primeiros frutos, o melhor fruto de tudo que Deus criou. Os primeiros frutos de uma colheita ainda maior, que resulta na expansão do Evangelho de Cristo Jesus. A graça da regeneração, pela qual nós fomos adotados como família de Deus, para uma vida e uma viva esperança. Nascemos da palavra. É da palavra que nascemos. Somos a descendência da palavra. Filhos da palavra. A palavra de Deus, ela nos deu a luz. Somos herdeiros da palavra. O Verbo que se fez carne e hoje vive em nós. A palavra faz parte de nós. Você é a palavra de Deus. É a carta escrita de Deus. Diga: eu sou a carta escrita de Deus. Nós somos a carta escrita de Deus. Estamos embanhados, inundados, encharcados, absorvidos da palavra. A ponto de você ser reconhecido por uma cultura celestial e não uma cultura humana, terrena. A palavra, ela está implantada em nossa mente e em nosso coração. Quando a palavra chega à nossa consciência, nós somos transformados por ela. Pensamos, agimos, vivemos de acordo pela palavra. Porque a palavra, ela ministra a fé em nossos corações. Porque somos a palavra em carne. Não basta somente saber ou ouvir, mas precisamos ser transformados pela palavra. E isso se dá através da sua prática. Veja o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, na parte A. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É necessário querer a transformação. A transformação que ocorre dentro do nosso ser, que se dará pela aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Para que haja o novo, o verdadeiro viver. É como uma cura de um resfriado. Quando nós estamos resfriados, nós não vamos buscar uma cura, não é verdade? Tomar um remédio para aquela situação melhorar. Você precisa estar disponível para a mudança. É perseverar para ultrapassar o processo de transformação. Porque não é de uma hora para outra. É um processo. Existem níveis a serem ultrapassados. Quando tomamos um remédio para dor, ela não passa rápido, no mesmo segundo que a gente engoliu um comprimido. Vai levar algum tempinho, não é verdade? Agora você imagina essa transformação no nosso ser,
É necessário um processo. E o Espírito Santo de Deus, em uma analogia, ele é o fogo. E a palavra de Deus é o termostato que mantém o controle da nossa transformação para um novo de Deus. A palavra controla. Através da prática da palavra de Deus, ocorre a mudança para uma vida de santidade, para uma transformação de conduta. E quando somos transformados, passamos a ter sabor, exalar o perfume de Cristo Jesus, e sermos irresistíveis pelo poder dos poderes que habitam em nós. E isso se dará pela transformação interior. A mente, ela precisa ser renovada, as emoções saradas, tornando-se equilibradas pela palavra de Deus. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se pode permanecer ou imitar a conduta e os costumes desse mundo. Você é uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Nós temos que demonstrar ao mundo uma sadia renovação de tudo aquilo que fazemos ou pensamos. Assim, de experiência própria, viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentaremos o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Experimentar é provar, é saborear. Não é possível dizer sobre um sabor daquilo que não se experimentou. Não é verdade? Eu não posso dizer que a maçã tem sabor de uva, sei lá, exemplo bobo agora. Mas eu não posso dizer que uma coisa tem um sabor se eu não me experimentei para saber qual é o sabor. Se é ruim, se é bom. Somente sabemos o sabor da palavra de Deus se provarmos e permitirmos o seu agir em nós, através da experiência do seu conhecimento, obtido pela prática da palavra, da vivência da palavra. É um treino diário nas nossas vidas. A palavra, ela vai transformar, ela vai moldar você a uma vida de santidade. A santidade, ela está ligada ao conhecimento e à aplicação da palavra. Não há outra forma. Assim você vai experimentar a plenitude da palavra da graça em sua vida. Você pode até, talvez, estar se perguntando, mas como? Na prática, eu renovo a minha mente. Deus lhe concedeu o privilégio de pensar. E você pode disciplinar a sua mente. Você decide aceitar ou não os seus próprios pensamentos. Você é responsável pelos seus pensamentos. Você precisa guardar a sua mente em Cristo Jesus. Tudo começa nos nossos pensamentos, que se transformam em sentimento e geram emoções e comportamentos. E qual tem sido os seus pensamentos? Porque você decide que caminho os seus pensamentos vão tomar.
Veja o que diz Provérbios, o capítulo 23, versículo 7, a parte A. Porque como imagina em sua alma, é o anterior, por favor. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você se imagina, como você pensa, você é, você se torna. Você é hoje o pensamento que você criou ontem. Você é reflexo da sua mente. Isso reflete em tudo na sua vida. Pensamentos são imagens com significados construtivos ou desconstrutivos. Seus pensamentos podem lhe prender ou lhe fazer avançar. Por isso, precisamos pensar nas coisas lá do alto. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 2, na parte A. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva. É como uma espada afiada de 2 gumes, que nos penetra a ponto de dividir, de discernir os nossos pensamentos, os propósitos dos nossos corações, mostrando quem nós somos realmente. Veja o que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. É eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A espada vai em você e vem em mim. Ela entra cortando e ela volta sarando. Você crê nisso? A palavra entra, abre a ferida, aquilo que lá está dentro, e sara. A palavra de Deus, ela trabalha no teu íntimo, tratando a tua alma e limpando toda a ferida do passado, te transformando. Deus é maravilhoso. Temos um dos maiores exemplos de transformação na Bíblia Sagrada, que é a transformação do apóstolo Paulo. Enquanto Saulo, ele apoiou, participou da morte de cristãos, pois ele acreditava, como judeu fiel, que precisava perseguir os cristãos, e não mediu esforços para isso. Ele matou, ameaçou, prendeu, testemunhou contra os seguidores de Cristo. E nesse intuito ele viajou rumo a Damasco, momento em que, ao se aproximar de Damasco, Jesus lhe apareceu em uma luz brilhante e confrontou os desejos errados de Saulo. E ele, honesto, cedeu ao Senhor. Ele não se escondeu. Ele não disse, não sou eu. Mas ele se rendeu. Arrependendo-se dos seus erros, ficou por 3 dias cegos. Mas Deus abriu os seus olhos espirituais e ele experimentou a transformação de Deus. E todos nós fomos alcançados pela fidelidade do apóstolo Paulo, que entregou sua vida ao Senhor de forma plena e foi transformado pela palavra de Deus. E ele disse uma das coisas mais lindas em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aleluia! Permaneçam fiéis a Deus. Lute incansavelmente, porque lutas vêm, lutas vão, tudo passa. O que permanece é a palavra de Deus na tua vida, que garante sempre a tua vitória. O apóstolo Paulo venceu tudo e hoje usufruímos da sua perseverança, e ele foi instrumento de Deus para nossas vidas. Ainda com falhas, amados, persevere, confie, que é o Espírito Santo de Deus que vai aperfeiçoando seus passos, que vai acertando suas atitudes, que vai mudando o teu viver. Prossiga, até que finalmente você seja tudo aquilo para o que Deus quer que você seja. Jesus te salvou e Ele quer que você seja dele. Porque há muitas pessoas que estão presas em seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções passadas, e se fecha para o novo de Deus, ao invés de renovar a sua mente e experimentar a transformação da palavra. Não se feche para Deus. O apóstolo Paulo, ele se entregou e teve a sua vida transformada, e foi um canal de Deus para muitos. Você foi chamada para exaltar a glória de Deus nessa terra. Eu quero dividir com vocês, nesse momento, falar a respeito de um molusco fantástico, a ostra. Pois como forma de defesa, como quando um elemento intruso na sua concha, como por exemplo um grão de areia que lhe machuque, que lhe fere, ela produz uma substância na carne que cobre esse grão de areia para se proteger, para aliviar seu sofrimento, porque o grão de areia a machuca, produzindo assim algo brilhante e precioso, a pérola. A pérola é um problema que se transformou em algo bom. O grão de areia que se transformou em uma pérola. A pérola é a transformação de um sofrimento em uma joia. Da mesma forma, aquilo que hoje talvez esteja sendo ruim para a sua vida, pode ser a chance de uma nova realidade, de um novo recomeço. Você recebe isso para a sua vida? Eu recebo para a minha vida. Você que está pela internet, você recebe uma nova chance, um novo recomeço. O melhor de nós surge da transformação da dor em perdão e em amor. Jesus morreu por você. Esse é o maior exemplo. A dor de Jesus para a nossa alegria hoje. Creio que hoje Deus abre os seus olhos para que você veja as pérolas que estão surgindo dentro de você. De você, dentro de nós. Que são a transformação da sua dor como pérola. A pérola da rejeição. A pérola da injúria. A pérola da traição. A pérola de uma perda.
Você é tão valorizado, tão valorizada por Deus, que Ele transforma pela sua palavra o sofrimento em alegria. O processo de transformação da pérola não é visível, ocorre no interior da concha. Da concha da ostra. Deus, Ele transforma todo o seu interior. Ele restaura as suas emoções. A cura ocorrendo dentro do teu ser. Você crê nisso? A cura ocorrendo dentro do teu ser. Você precisa se dispor ao Senhor. Deixa Deus transformar o seu sofrimento em uma linda pérola de valor. Nós temos a foto da pérola. Linda, brilhante. Quem diz que foi um grão de areia que se transformou em algo tão valoroso? Amados, deixa a palavra de Deus tratar, limpar a tua vida. Dependa de Deus, obedeça-o, para que transformando você seja pelas mãos do próprio Deus. Você seja transformados pela mão do próprio Deus. Não há melhor tratamento, é o Deus que nos ama, que nos criou. Não seja um grão inerte, que não consegue se sarar, que não se transforma, que não tem a aplicação da palavra na sua vida. Tudo é para um fim proveitoso. Há um propósito sempre. Há um chamado para nós. Veja esse próximo quadro. A obra que Jesus começou ocorre dentro de você, dentro de cada um de nós. Diga, dentro de mim. É dentro de nós. Ele começou e Ele vai terminar. Santifique-se a cada dia, pois a transformação é um processo contínuo. E assim como ocorre com a pérola, que foi transformada de algo inicialmente ruim para a ostra, seu interior está sendo a cada dia transformado pelo Senhor. Você tem domínio dado por Deus sobre o que você pensa. Você tem a mente de Cristo, precisa ativá-la pela palavra. As emoções são a exteriorização daquilo que nós cremos. Deus é Deus que transforma maldição em bênção. Você crê nisso? Amados, quem foi regenerado tem desejo de ser santo, de ser utilizado para o propósito de Deus. Deus já lhe separou, já lhe despertou da morte. Deus quer gerar grande transformação no teu ser, na tua vida. Deus todos os dias está trabalhando em nossas vidas, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Até quando nós dormimos, Deus está lá, trabalhando nas nossas emoções para um novo dia. Na tua vida precisa ter crescimento, avanço, amadurecimento a cada dia. Segundo Coríntios, o capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura.
as coisas antigas, elas estão aqui conosco? Não, as coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram velhas? Não, eis que se fizeram novas. Aleluia. Você precisa deixar a velha natureza para trás. Eduque-se, pois você é nova criatura. Onde o velho homem é deixado para trás. A cada dia a nova criatura vai se tornando mais o quê? Mais forte em Cristo. Faça tudo o que Deus lhe pedir. Isso vai mudar a tua vida. Primeiro, você muda. E aí você vai ver mudanças sobrenaturais à sua volta, na sua própria vida. Deus, Ele não desiste de você. Deus não desiste de nós. Você também não pode desistir de buscar a cada dia ser uma pessoa melhor. Você pode hoje olhar para trás e identificar que você é uma pessoa melhor hoje do que você era antes. Você precisa buscar hoje ser uma pessoa melhor amanhã. Pare de se paralisar por causa das suas falhas, mas tenha a coragem de eliminá-las, tendo comunhão com Deus. Quando você vive em uma inércia, não há transformações. Esteja na palavra. Ame a palavra que te gerou. A palavra, amados, ela tem que fluir de dentro de você. Fluir. Sabe quando um sangue que é bombeado pelo coração, eu não sou médica, sou até mãe de médica, mas não entendo muito. E aí o sangue ele vai sendo bombeado pelo coração e ele circula no teu corpo, da cabeça aos pés. Isso aí, escola nos ensina. Amados, a palavra de Deus, ela tem que fluir de dentro do teu ser, restaurando, transformando, edificando, sarando. Aleluia! Não temas, se submeta à palavra e você será resplandecente nesse mundo. Mateus 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aleluia. Não importa o que venha contra a nossa vida, não importa a tempestade que se levante, amados, nós estamos firmes, porque estamos firmados na palavra. Quando você lê as Escrituras, você adquire um entendimento da palavra, que já está em você, na sua mente, no seu coração. E quando você a pratica, você avança para o propósito de vida que Deus elaborou para você. E nada, diga nada, nada, diga você em casa, nada poderá lhe abalar, nada, pode até lhe balançar, mas você estará firmado na rocha eterna. Amados, é chegada a hora de você entender que as coisas desse mundo não é para você. É necessário crucificar os seus maus desejos, as suas paixões mundanas. É tempo de transformação, diz o Senhor.
nesse ponto da mensagem, eu gostaria que vocês refletissem um pouco. Qual tem sido o seu sabor, o seu aroma nesse mundo? Como você tem se refletido na obra de Deus? Porque, amados, a gente não vive nessa terra para nossa família tão somente, para trabalhar, para adquirir riquezas. Isso é secundário. A gente está aqui para louvor da glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque a transformação, ela é interna e se exterioriza em todo o nosso proceder. É de dentro para fora. Ela tem que refletir em nossa família, nosso ambiente de trabalho, em nossa vizinhança. Tem que refletir na obra de Deus. E se em determinado momento nós achamos que está difícil, podemos vivenciar o que Jesus nos deixou como um mandamento precioso. Vez que é necessário ter um relacionamento correto com Deus. E assim será exalado o sabor, o aroma, como sal, como luz dessa terra que nós somos. E dessa forma, nos relacionaremos bem com outras pessoas também. Veja o que diz o capítulo 13 de João, versículo 34. Faltou um tio ali no ar, né? Novo mandamento vos dou, que não vos que vós, eu disse não, não é não, é sim, que não vos ameis uns aos outros. Que não, de novo? Vocês não estão lendo comigo, né? Não, eu estou brincando, porque eu estou falando não, está todo mundo concordando. Amados, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. É mandamento, e nós precisamos do cumprimento desse mandamento, que gera em nós a unidade de Cristo. Se não cumprimos na íntegra esse mandamento, não praticamos a palavra da verdade que nos transforma. A nossa unidade, ela reflete a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos verdadeiramente discípulos quando amamos uns aos outros, assim diz a palavra. Devemos ter comunhão com Deus e com os irmãos da fé. A unidade, ela vem de dentro. É uma graça espiritual que deve ser preservada, pois ela existe por obra de Deus. Razão porque temos que preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os dons, eles são habilidades concedidas para que sirvamos a Deus e aos irmãos, com unidade de coração, de tal modo que Cristo seja glorificado e nós sejamos edificados e amadurecidos. Somos cooperadores do Senhor e devemos ter o prazer de trabalhar juntos em sua obra, em um compromisso fiel, pois precisamos uns dos outros. Assim, crescemos na luta pela fé evangélica. Somos chamados para servirmos juntos, lado a lado, amparado, cooperando, dando suporte. Você está plantado neste lugar pelo Senhor, ao cumprimento do propósito que Ele estabeleceu para você. Como um ministro
registro de uma nova aliança, que passa pela reprodução daquilo que Jesus Cristo é em nós e fez em nós. Vejamos em todo tempo o agir de Deus através do agir de uns dos outros. Venhamos servir com plena dedicação e unidade, estimulando uns aos outros. Veja o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amados, somos vaso de barro, mas dentro há um tesouro maior, que brilha, nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nós e através da nossa vida, Ele edifica a sua obra, porque a obra é dele. A obra está pronta. Nós podemos compartilhar os nossos problemas uns com os outros, ajudando, amparando uns aos outros. Veja o que diz o livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, na versão Nova Bíblia Viva. Ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades. E dessa maneira estarão obedecendo a lei de Cristo. Ó, quão grande importância é amarmos uns aos outros. Devemos nos submeter uns aos outros e todos juntos, submetidos ao Senhor em temor e em reverência. Com amor, com temor ao Senhor, completando um aos outros em unidade, apesar de nós não sermos iguais, mas em obediência a Deus. Não pense que você não precise do outro, porque todos nós, sem exceção, precisamos uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. Olhe para quem está ao seu lado e diga: eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Somos um time, uma equipe, onde um não está ali para ganhar do outro, e sim para vencerem juntos, unidos, praticando o fruto do Espírito. A pérola é uma unidade. Assim como a igreja é a unidade do corpo de Cristo. Devemos unir nossas pérolas como joia de Cristo, que somos na unidade dos nossos corações, sustentando uns aos outros em amor. A palavra nos ensina que se tivermos que dever algo, que venhamos a dever amor. Assim tem que ser a nossa vida, um aroma suave e agradável ao Senhor. E para aqueles que nos cercam à nossa volta. Somente quem é transformado pela palavra vive essa unidade verdadeira. Porque você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Assim, frutificando em todo o tempo, exercendo o fruto do Espírito de forma completa, quando o Espírito Santo de Deus controla a tua vida. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Entenda que você tem que se santificar para que, ainda que você viva nesse mundo,
mais perto do céu você chegue, mais semelhante de Cristo você se torne, e seu testemunho venha edificar a vida de muitas outras pessoas. Gálatas, o capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Diga, andar no Espírito. Andar no Espírito. No dia a dia, andar no Espírito. Nas dificuldades, andar no Espírito. Deus é imutável. Ele não muda. Nós é que temos que mudar. Segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus nos deu a palavra para renovar a nossa mente, pois Deus age na palavra. Você precisa aprender, expressar o pensamento do Espírito Santo de Deus, que é a sua real natureza. Você é um ser celestial. Você tem que viver o sobrenatural de Deus, ainda que ande por essa terra. Nenhuma situação pode nos subjugar ou nos vencer, porque você já está preparado pela palavra. Você já tem a palavra. E nada pode lhe derrotar quando você a vivencia, a pratica. Não há adversidades que você não possa suportar, porque você está pronto para vencer na palavra, porque você é a palavra de Deus. Deus lhe deu a palavra para você falar da palavra, porque é isso que você é, fruto da palavra. Você é a carta escrita de Deus, lida por todos. Você é a mensagem, a epístola. Deus quer lhe usar para você dar mensagem a esse mundo lá fora. Não se limite. Não se intimide com os seus pensamentos. Não se diminua. Rechace esse tipo de pensamento, de sentimento. Já vimos que você tem valor. É a pérola do Senhor. Você é individualmente importante. Você está sendo transformado para transformar. Você foi marcado pelo selo do Espírito Santo para transformar. Nossa missão é abençoar. Nosso objetivo é adorar ao Senhor. Você é testemunha de Cristo. Você é a sua extensão, a extensão de Cristo nessa terra. Então é necessário a transformação, para que você avance aos planos que Deus tem para você. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são de paz, não são de sofrimento. Jeremias 29, o versículo 11, diz isso. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Mas para ter o fim que você deseja, você tem que viver a prática da palavra. Viver a palavra. Pois não podemos somente ouvir. Temos que ouvir e praticar. Obedecer a palavra. As guerras vêm.
e se você não pratica a palavra, você está desarmado. Não usa a espada do Espírito, o escudo da fé. Não tem o capacete da salvação, deixando a sua mente sendo levada pelas coisas desse mundo. E ao invés de estarem sendo transformados pela renovação da palavra, estão dando golpes no ar, correndo atrás do vento, sem direção. Sendo destruído em suas emoções, com famílias desboroadas e vidas quebradas. Amados, a nossa vida em casa, ela precisa ser refletida dentro da igreja. Primeiro, a transformação começa em você, dentro da sua casa, da sua família. Somos aqui um reflexo do que somos em casa. É bom lembrarmos disso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em nome de Jesus, hoje você será sacudido pelo próprio Espírito Santo de Deus a acordar, a mudar o seu proceder a uma vida de intimidade com Deus, que se dá pela prática da palavra, onde você ouve e obedece, onde você desenvolve uma vida de oração constante e ininterrupta com Deus. Você tem lutado com Deus? Pare! Mude tua conduta, obedeça sem questionar. Entenda que o temor a Deus é a base da transformação. Nos tornamos sábios quando, em primeiro lugar, tememos ao Senhor. É necessário ouvir a instrução de Deus e praticá-la e obedecê-la. O temor do Senhor faz-nos vencer a carne, obedecendo, buscando intimamente, praticando seus ensinamentos, como estamos fazendo aqui nessa manhã. Veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 6, a parte B. O temor do Senhor será o teu tesouro. O nosso tesouro, o nosso bem mais precioso tem que ser o temor a Deus. O temor do Senhor não é ter medo. Antes significa se sujeitar, respeitar, reverenciar de coração e praticar perdão e amor. Deus tem nos ensinado a pôr em prática a sua palavra e para isso Ele nos sustenta, nos fortalece. Deus conhece nossas fraquezas. Ele sabe que para desenvolver o temor temos que ser constantes na busca dessa sabedoria divina. Quando você busca Deus em primeiro lugar, você está debaixo da palavra, do poder de Deus, vivendo constantemente o primeiro amor com Deus. Eu pergunto, qual tem sido a sua prioridade? Se Deus é a sua prioridade, você será louvado pelo próprio Deus, pois é o próprio Senhor que lhe exalta, que lhe eleva e que lhe faz muito sobrinho nessa terra. A palavra, ela purifica, ela vivifica, ela restaura e ela liberta, equilibrando as suas emoções, as nossas emoções, a uma vida santa. Tiago, o capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Você precisa meditar na palavra todos os dias, dia e noite,
para ter a certeza de que está sendo obediente a tudo aquilo que a palavra te ensina. Somente assim você prosperará e terá sucesso em tudo. Porque haverá transformação interior em teu caráter, na tua vida. A palavra é mandamento, é ordem de Deus para ser obedecida sem questionamentos. Mudar velhos hábitos pode parecer difícil, mas não é impossível. A verdadeira conversão é quando deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Quando submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Isso diz respeito à nossa vida pessoal com Deus e também à nossa vida em relação à nossa família, bem como ao servir na obra de Deus. Invista tempo, energia, dedicação à sua vida com Deus. Prossiga com uma vida de oração a Deus. Oração invade o impossível de Deus, rompe barreiras. Deus ouve a nossa oração. Ele ouve a oração do justo. Você possui um chamado de sacrificar a sua vida para Deus. E quando assim faz, terá o melhor de Deus. Não perca mais tempo. Tenha coragem de se transformar. Você está sendo moldado pelo oleiro, que fará de você um vaso novo. Diga, um vaso novo. Um vaso novo. Mude. Amados, palavra mais oração desenvolve obediência. Você tem que ter prazer em obedecer a Deus e alcançar a santificação. Busque a santidade de Deus a fim de ser um vaso para utensílio de honra nas mãos do Pai. E possa ser influência na sua família e para todos aqueles que te cercam. Que verá seu testemunho de santificação. Morra para você mesmo. Morra para você mesma. Deixa Deus te moldar. Não tenha medo de se entregar aos cuidados do Senhor, de ser transformados pelo autor da tua vida. Deus sabe o que é melhor para você. Segue as instruções de Deus até o fim. A vida não é tua, foi feita para a glória de Deus. Aleluia. Nesse momento, eu quero repetir com vocês, Igreja de Cristo, santos de Deus, justos, amados pelo Pai, o que o apóstolo declarou à igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo de 9 a 11, mas na versão Nova Bíblia Viva. E diz o seguinte: minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor pelos outros e que, ao mesmo tempo, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda a clareza a diferença entre o certo e o errado. E que sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los desde agora até que o Senhor volte. Que vocês possam estar sempre fazendo aquelas coisas boas e benéficas que combinam com a condição de um filho de Deus, pois isso resultará em muito louvor e glória ao nosso Deus. Aleluia. Deus diz que enche nossa boca
para louvor da glória dele. A cada dia você deve dar um cântico novo ao Senhor com o teu proceder, em linha com a palavra, condizente com uma vida de santidade. A glória desta última casa, ó Pai, não será comparada com a glória da segunda casa. Não será comparada. Porque os planos do Senhor são planos de paz. Busca o Senhor de todo o seu coração. Deus já mudou a sua sorte. E você viverá grandes transformações em sua vida. Disponha-se ao Senhor, prostre-se com os seus olhos abertos, para que você possa ver a visão, a direção que Deus vai lhe dar. Abra o seu coração, pois a vontade de Deus é soberana. Não lute com Deus, ceda. Veja o que diz o versículo no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, também na Nova Bíblia Viva. E todos nós, no entanto, não temos nenhum véu sobre o nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória de Deus. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhante a Ele. Aleluia. Amados, o espelho é a palavra de Deus. E ao olhar a palavra de Deus, o Espírito Santo nos transforma a sua imagem, a imagem de Deus. Você precisa, para tanto, ser honesto com Deus, porque Ele sonda, Ele esquadrinha os nossos corações. Se abra, Deus está mudando todo o nosso pensar, para que você reflita nitidamente, para que você reflita a glória dEle. Amados, já houve transformação até aqui. Para cada um de nós, já houve transformação. Da onde Deus nos tirou. Eu posso falar por mim mesma. Já são 17 anos de caminhada com o Senhor. Foram muitas até aqui, até esse período de guerras externas e internas. Mas com perseverança, na fé, com os olhos no Senhor, buscando praticar a sua palavra, no seu temor, me trouxe até aqui. Deus foi tratando, limpando, sabe, tirando lixo dentro de mim, restaurando-me, moldando, forjando meu caráter. E ainda não acabou a obra, só termina quando Ele nos resgatar dessa terra. Amados, a nossa busca, a santidade é constante. É um processo até que Deus nos tire dessa terra. É dia a dia. Mas é necessário submissão à palavra de Deus. E assim, vai nos poldando para que venhamos dar mais frutos para Ele. Está dentro de nós o Espírito de Deus. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. É possível mudar e nos tornarmos mais parecidos com Deus. Somos vasos de Deus, vasos de honra. Somos a vara presa na videira que é Jesus. E sem Ele nada podemos fazer. Mas estando no Senhor, tudo é possível. Nós já estamos limpos pela palavra que já nos foi revelada.
como vimos a respeito da ostra, ela produz para si, através do seu trauma, uma pérola. Algo que tem um grande valor comercial. Podemos imaginar o valor da palavra, que é mais preciosa que o ouro depurado, que tem maior valor do que qualquer pedra preciosa. Podemos assim entender o valor em Deus, o valor que temos em Deus. Deus nos valoriza muito, muito. Precisamos nos valorizar e valorizar o amor de Deus por nós de forma plena, plenamente. Porque é através da palavra que temos transformação, a cura dos nossos traumas. É a palavra que nos ergue, que nos traz vigor e nos dá valorização. Nós não somos nada se não fosse a graça de Deus. A palavra nos diz que o reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas, uma pérola de grande valor. E o reino de Deus, diz a palavra, está dentro de nós. Aleluia. Então eu quero levar vocês a ver agora, através de um novo olhar, em uma analogia a respeito da ostra, em que Jesus é a ostra que nos cerca, que nos protege, que nos guarda. E assim como a ostra possui a substância nacá para o grão de areia que lhe fere, Deus, com o bálsamo da sua palavra, nos envolve. Nós, os grãos de areia que lhe machucou com os nossos pecados. Mas com o seu infinito amor, Deus nos transformou em uma pérola de valor. Veja o quadro anterior. Você é uma pérola gerada por Deus. Nós somos uma pérola gerada por Deus. Aleluia. Deus tem a tua vida nele. Confie. Ele está curando todo o teu ser, porque nada é impossível para Deus. Nada. Você é uma pérola gerada por Deus. Você é transformado de glória em glória pela palavra de Deus. Assim seja. Assim nos disse hoje o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.